Você certamente já ouviu o termo enxugar gelo. Normalmente, as pessoas utilizam essa frase para justificar um problema sem solução. Algo que não adianta insistir, que não vai dar certo. O fato é que esse pensamento leva muitos a acreditarem que realmente não é possível terminar o que começou. Um pensamento errôneo, que leva muitos a desistirem e se conformarem com a situação atual. Lembro claramente, tinha vezes que eu estava debaixo de uma beliche de um hospital que fica aqui na periferia de São Paulo. Eu ficava ali sentada, com a luz apagada. A enfermagem achava que eu estava estudando, quietinha, ou assistindo distraindo a mente na televisão. Eu estava lá pensando, não está fazendo sentido. Olha só, fiz tudo isso, cheguei até aqui, estou incompleta, estou infeliz. E chegou a passar pela minha mente e parar com aquela dor, aquele sofrimento, aquela falta de sentido na vida. Meu nome é Maria Eduarda, sou estudante e eu vivia na automutilação. Meu nome é Dayana, eu sou administradora e eu tentei suicídio várias vezes. Meu nome é Stephanie, eu sou autônoma e pensava em morrer todos os dias. Lady Gaga. Por muito tempo, os clipes da estrela pop mundial teve características de dor e loucura. Em entrevista para a série especial produzida pela apresentadora Oprah Winfrey, cujo nome em português significa O que você não pode ver, a cantora pop Lady Gaga revelou que foi estuprada por um produtor aos 19 anos e que chegou a engravidar. Tal situação pode ter desencadeado um problema que Lady Gaga iria apresentar por anos: a depressão e até mesmo tentativa de suicídio. Passei muito tempo em um estado catatônico, de não querer fazer nada. Daí eu finalmente, lentamente, comecei a fazer música e contar minha história através do meu disco. A música, de autoria de Lady Gaga, se chama em português Chove em Mim e tem um significado de vida para ela. Prefiro estar seca, mas pelo menos estou viva. Chove em Mim trata-se de uma analogia de lágrimas sendo a chuva. E você sabe para que serve também uma metáfora sobre a quantidade de bebida que eu estava bebendo para me entorpecer. Prefiro ficar seca. Prefiro não beber, mas ainda não morri. Eu estou viva, chova em mim. Fama e depressão. Sobre isso, Lady Gaga completou dizendo que não queria ser ela mesma. Eu costumava acordar de manhã e perceber que eu era a Lady Gaga. E então ficava muito deprimida e triste. E eu não queria ser eu mesma. E nessa entrevista, ela completou. To be honest, it's hard to tell. I feel a lot of shame about it. How do I explain to people that I have privilege, I've got money, I've got power, and I'm miserable? Like, how do you do that? Quantas não são as pessoas que vêm sofrendo, que vêm gemendo, e vem pensando ou tentando suicídio? Quem sabe eu estou falando com você que várias vezes já tentou o suicídio. Você tem marcas no seu corpo por causa disso. Você já tentou se mutilar, você já tentou se enforcar, já tomou remédios e você vem sofrendo. O tempo está passando, os problemas só estão aumentando e cada vez mais essa voz que volta e diz para você: se mata, não tem mais jeito, ninguém te ama, ninguém te quer, a tua vida não vai mais mudar, não adianta procurar ajuda. Não acredite nessa mentira do mal. Por isso que nós estamos aqui, iniciando agora o programa Fogo e Poder, para provar para você que existe uma saída, que existe a solução. Você sim pode reescrever uma nova história, desde que você recorra à fé, que procure ajuda espiritual. Porque eu tenho certeza que na verdade você não quer se matar. Você quer pôr um ponto final nesse sofrimento. Deixe-nos ajudar você. Eu quero deixar à sua disposição este número de WhatsApp do nosso SOS Espiritual. 99856 5705. Anote aí, 998
56 5705. O DDD é o 48 para você que nos assiste fora de Florianópolis. Porque através da fé você pode vencer. Como aconteceu com a Rayara, o testemunho que você vai acompanhar agora. E daqui a pouquinho eu volto. Rayara, o que Deus está fazendo na sua vida aqui na sessão do Te Carrego? Então, bispo, meu testemunho é de libertação, no caso, né? Que eu tinha sofrido abuso sexual na minha infância e com isso eu acabei tendo depressão. Depressão, síndrome do pânico, eu via vultos, ouvia vozes. A minha mãe me trazia na igreja, inclusive, quando eu era criança, mas houve um tempo da minha adolescência que eu resolvi sair da igreja. Então, tudo aquilo que eu estava tendo ali na infância voltou e voltou mais forte. A depressão voltou mais forte, eu voltei a ver vultos, ouvir vozes, e eu comecei a ter desejo de suicídio. E tanto que eu tentei mais de 20 vezes. E com isso, para preencher aquele vazio ali que eu tinha, eu comecei a me envolver com várias pessoas, amizades, homens, até mesmo no mundo do crime. Também comecei a ir muito para festa, também por causa dessas coisas que eu passava, eu também entrei de cabeça assim, no mundo da prostituição. Uma forma que eu tentava de tirar aquele vazio que eu estava sentindo, porque era algo que parecia que dava para tocar aquele vazio. Sabe, aquela dor que eu sentia e me fazia lembrar toda vez do que eu tinha passado. E com a separação dos meus pais, também eu me sentia muito culpada por causa das brigas, que eu sempre estava envolvida no meio. Então, essas maneiras que eu tentei do suicídio, de me jogar, de me cortar, foram várias vezes. E aí, com isso, eu tentava voltar para a igreja, eu até cheguei a vir nas sextas-feiras também, mas eu nunca me firmava. Tentava, mas não conseguia, porque ainda assim eu não conseguia falar, não conseguia pedir ajuda, falar para alguém sobre o que eu tinha passado. Então, aquela mágoa, aquela dor continuava ali dentro de mim. Foi que, depois de muito tempo, com meus 20 anos, eu já fui nesse período que eu não dormia, às vezes tomava um remédio, mas também não funcionava, procurava me drogar, procurava beber antes de dormir, para ver se eu conseguia dormir, mais nada. Então, eu assistia às vezes o programa da igreja. E numa dessas vezes eu liguei para a rádio, e aí o pastor marcou um atendimento. E aí foi quando eu vim para a igreja. Só que dessa vez eu falei, meu Deus, se for para ir e não der certo, então eu prefiro morrer de vez, que o Senhor me leve, sabe? E aí foi que eu vim, e na mesma vez que oraram em mim, foi o mesmo dia que eu também dormi. E quando eu dormi, no outro dia eu acordei tarde, sabe? Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo, porque além da insônia, às vezes eu até conseguia dormir. Mas quando eu dormia, eu passava com terror noturno, que era algo horrível. E eu sempre via vultos no meu quarto, então eu ficava com medo. Quando eu conseguia dormir, eu ficava com medo. E quando eu não dormia, era aquele terror. E naquela noite você dormiu sem problema? Dormi. E de lá para cá? Aí de lá para cá eu comecei a pegar firme, me batizei nas águas, comecei a querer saber mais sobre o Espírito Santo, né? Foi quando eu recebi o Espírito Santo, e de lá para cá acabou a depressão, acabou a insônia, não me corto mais, não tenho desejo de suicídio. Tudo aquilo que eu fazia ficou no meu passado. E tanto que falasse, às vezes eu tenho até que tentar, assim, forçar para lembrar, porque é algo que parece que não aconteceu comigo. Nem aquelas dores que eu sentia. Eu ouvia muita gente falar assim que quando uma pessoa é abusada, ela fica com aquela dor para sempre na vida dela. E eu nem me lembro mais como era a dor, sabe? Então foi algo assim que Deus fez na minha vida, que foi algo maravilhoso. Valeu a pena. Totalmente. Graças a Deus. Ela encontrou ajuda espiritual, a libertação, a opressão, tudo que vinha atormentando ela foi arrancado. Porque através da fé ela buscou ajuda. Ela participou das correntes de libertação que acontece às sextas-feiras na Universal. Você vê, tão jovem, mas já tinha tentado 20 vezes o suicídio. E eu quero falar com você que está indo por esse mesmo caminho. Eu quero mostrar para você que existe uma saída. Teve para ela, vai ter para você também. Você que estava se refugiando nas drogas, você que estava se refugiando em baladas, em festas, tentando se envolver com pessoas, como ela fez, e não adiantou, não preencheu aquele vazio, aquela tristeza, aquela angústia de traumas do passado, de perdas que você tenta sufocar com bebidas, com festas e tantas outras coisas. Somente o poder de Deus, porque está escrito
Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que todas as sextas-feiras na Universal, nós oramos forte para repreender o espírito causador do problema. Eu quero que você que está agora nos assistindo acompanhe o momento de libertação que acontece às sextas-feiras aqui na Universal. Adele dos filhos. Adele dos filhos. 2 tá na cadeia. Só que um tá lutando lá dentro. Maldito. Tá lutando? Pra sair. É? Porque ele quer Deus. Lá na cadeia. Ele era daqui, mas eu tirei. Agora ele tá lutando de novo. Ai, o juiz tá quase soltando, mas eu não vou deixar. A audiência já foi. Só falta o juiz libertar, mas eu não vou deixar. Não vou. Você é forte? Sou. A vida mesmo? dela é um inferno. Como é que é a vida dela? Tá toda destruída. Ela tá tentando abrir o próprio negócio, mas não consegue. Ela não quer depender de ninguém, só de Deus. Mas eu atrapalho tudo. Como é que você entrou? Ela tem medo de cobrar de Deus o direito de filha. Por isso que ela veio aqui hoje, porque ela quer tirar esse medo. Mas você tirou ela daqui? Tirei daqui, botei ela lá no bairro. Mas um tempo ela ficou afastada. Agora ela voltou pra cá e eu não quero ela nessa igreja. Filha dela, vira aí. Ó, mãe e filha, pessoal. Você vê que o demônio falou que tá na mãe e nos filhos. Família toda. Família toda. Quem tá aí? O que você tá fazendo na vida dela? Destruindo. Hã? Destruindo. Fazendo o quê? Destruindo. Como que você tá destruindo? Como? Tirei ela da igreja. Tirou ela da igreja? E aí vou tirar de novo. O que a igreja é para as pessoas que vêm aqui? Paz. É paz? O que mais? Por que você não quer que as pessoas venham à igreja? Especialmente aqui. Por quê? Porque são todas libertas. Ah, vai ser liberta. Olha só. O que vocês estão fazendo nos filhos? Um tá preso, 2 presos, um tentando lutar para sair, para voltar. E tô tentando botar mais um. E na vida dessa aqui, o que você tá fazendo? Levei ela pro mundo. Baladinha, droga, homens à vontade. Tirou ela da igreja? Tirei a mãe também, mas a mãe voltou. É? Qual é a ideia que você põe na cabeça dos jovens quando o assunto é Jesus? Que é tudo mentira. Hã? Que é tudo mentira de vocês. É? Você faz eles pensar que é mentira. Sim. O que mais? Vocês roubam. Hã? Vocês estão roubando. Só quer roubar. Só. Que a gente rouba. É? Como é que é a vida dela? Dela. Inferno. Inferno. O que você coloca nela? Ela tá doente, não sabe. Ela vive passando mal e não sabe por quê. Doente e não sabe por quê. Olha Fortes só. dores de cabeça, dor no estômago. Dores de cabeça, dor no Tentando botar um estômago. câncer no estômago dela. Tentando botar câncer Ela no tá estômago. tentando abrir o próprio negócio, mas eu amarro tudo. Vida financeira amarrada. Quais os Casamento pensamentos que você põe na frio, cabeça dela? Filhos nas drogas e presos. Quais os pensamentos você põe na cabeça dela? Pensamento de quê? Nada vai dar certo pra ela. Mesmo ela crendo, Deus não vai fazer nada por ela. Quais os pensamentos? Você enche a cabeça dela do quê? Do quê? Tudo o quê? Que suicídio. Suicídio. Olha aí. Por isso que não queria falar. Os espíritos que estão na família desse povo, os espíritos na família, todos os demônios que estão nos familiares, vai queimando, queimando. Todos, diga em nome de Jesus, sai! Amém. Graças a Deus. Respira fundo. Como é que tá a vida? Um inferno. É? O que tá de errado? Tudo. Tudo dando errado. Mas tá voltando? Eu tava na igreja, afastei assim, eu ia, mas não era aquela... Ia, mas não ia, né? Tava na igreja, mas não na fé. Daí agora eu voltei pra catedral, que eu comecei aqui, né? Eu ia lá no bairro, mas não era a mesma coisa. Então aqui eu consigo me concentrar, buscar mais. Daí eu voltei pra catedral. Seu nome? Rainara. Ainara. Você quer mudar de vida. E a senhora?
Eu quero muito. Qual o nome da senhora? Diana. Veja só. O que Deus nos deu, nós usamos aqui, que é autoridade para expulsar o mal. Agora, eu não posso entregar a sua alma para Jesus, nem a sua. Isso são vocês que têm que fazer. Então, qual é o primeiro passo? Descer as águas. Mas se batizar, não para resolver os problemas, porque os problemas vão se resolver. Se batizar para entregar a vida. Enterrar essa vida de sofrimento. E priorizar o Espírito Santo. Seu filho vai sair da cadeia. O que está orando, está buscando, está se entregando, o juiz vai liberá-lo. Porque o que estava amarrando já foi desamarrado. E ele vai estar aqui com a senhora dando testemunho em nome de Jesus. E o poder de Deus vai trabalhar na vida do outro também, para o outro ser solto. O inferno acaba hoje. A partir de hoje vocês vão olhar para frente. Amém? Logo, logo vocês vão estar aqui em cima dando testemunho. Graças a Deus. Fim de ano. É nítido o quanto neste período cresce a atuação do mal para destruir a vida das pessoas. Tragédias, violência, inveja e toda sorte de maldade. Qual recurso deste mundo, por melhor que seja, pode impedir a entrada do mal na vida de uma pessoa? Diante de tamanha exposição ao mal, só há uma maneira de assegurar uma blindagem total e completa: a proteção divina. Está escrito: Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Por isso, durante 7 sextas-feiras, realizaremos a unção de trás e diante de sua cabeça, determinando assim que haja proteção total e completa em sua vida. Participe das 7 sextas-feiras da proteção divina em todos os templos da Universal. E a primeira unção vai começar nessa sexta-feira e durante 7 sextas-feiras estaremos ungindo, determinando que haja proteção divina. Porque entenda, a partir do momento que a proteção de Deus, o mal ali já não pode mais agir. Por isso, haverá libertação e a proteção. Seja por você, seja por um familiar seu que está sofrendo. Você que diz assim: pastor, eu não aceito mais, porque eu sei o que está acontecendo na minha vida, na vida do meu familiar, não é normal, é de ordem espiritual. Como você acabou de acompanhar esse momento de libertação, o Espírito atuando na mãe, nos filhos, 2 presos, a filha também com problemas, quer dizer, o causador do problema fazendo a família inteira viver o inferno. Mas a partir do momento que o Espírito é arrancado e a pessoa passa a ter a proteção de Deus, ali ele não encontra mais lugar. Se é isso que você deseja, nesta sexta-feira esteja conosco em uma de nossas igrejas universal. Para você que nos assiste aqui de Florianópolis, anote esse endereço: Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Reuniões às 7, 10, meio-dia, às 15, especialmente às 19 horas. E não importa se você diz assim: pastor, é que fizeram algo contra mim, por isso que eu tenho sofrido tanto. Eu quero que você acompanhe esse testemunho desta pessoa que foi vítima de um ritual, mas alcançou o livramento, a libertação ao participar da sessão espiritual Descarrego. Acompanhe esse testemunho e daqui a pouquinho eu volto. Eu ouvia vultos, eu ouvia vozes, eu comecei a adoecer, eu já não conseguia mais trabalhar. Meu nome é Juliana e eu fui vítima de um ritual. Algum tempo atrás eu comecei a trabalhar como estagiária em uma empresa e eu fiz amizade com uma moça que trabalhava comigo. Para mim ela era uma boa pessoa, ela era uma pessoa do bem. E com o tempo, com a nossa amizade, a gente conversava muito, surgiu uma inveja da parte dela, surgiu um sentimento ruim. E eu comecei a descobrir que ela começou a fazer trabalhos, fazer oferendas no cemitério, sacrifícios de sangue com o meu nome,
por uma questão de inveja, né? Que ela queria aquilo que eu tinha. E eu comecei a perceber que depois que ela fez esses trabalhos, eu já não conseguia dormir, eu ouvia vultos, eu ouvia vozes, a televisão da minha casa ligava sozinha, porta batia, eu comecei a adoecer, eu já não conseguia mais trabalhar, eu tinha o desejo de suicídio, eu tinha crises de pânico, com o tempo eu comecei com crises de enxaqueca muito forte, eu tinha crises de enxaqueca 2, 3 vezes por dia, ia no médico, fazia exames, nunca dava nada nos meus exames. Tentei vários tipos de remédio, nada tirava a minha dor. Era uma vontade de suicídio, um pânico, minha vida familiar era um inferno. Meus relacionamentos nunca davam certo, eu sempre era traída, eu sempre era abandonada. Eu nunca ia bem na faculdade, sempre acontecia alguma coisa, algum problema que me prejudicava na faculdade. Eu não conseguia trabalho, eu não conseguia prosperar na minha vida financeira. Tudo dava errado na minha vida, todas as portas fechadas, nada dava certo na minha vida. Até que eu cheguei num ponto de um desespero tão grande que eu falei, olha, eu preciso procurar a igreja porque alguém precisa me ajudar, porque eu já não aguento mais essa situação. Foi quando eu cheguei na Igreja Universal e eles me explicaram que o meu problema era um problema espiritual. Eu participei das reuniões de sexta-feira, das correntes de libertação, fiz as orações, fiz jejum, oração na madrugada, li a Bíblia, busquei. Foi onde eu consegui a minha libertação, a cura, transformação na minha vida financeira, na minha família, que hoje todos frequentam a Igreja Universal, consegui um trabalho muito bom. A minha vida ela foi completamente transformada, onde eu fui liberta da vontade de suicídio, do pânico, da enxaqueca, de todos os sintomas que eu tinha resultantes do trabalho que haviam feito para mim. Hoje eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa alegre, eu tenho paz, eu quebrei toda aquela maldição que me perseguia, hoje eu sou uma pessoa completamente liberta. Quando eu encontro alguém que está passando pela mesma situação que eu passei, esse mesmo problema, eu digo para essa pessoa, né, que Deus pode ajudar ela, que Deus pode libertar essa pessoa. Tem um versículo que eu gosto muito de falar para essas pessoas, que é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seu problema ele tem solução, você pode ser liberto através do poder de Jesus. Assim como houve libertação para ela, a maldição foi quebrada. E é isso que acontece. Não importa o que fizeram contra você, contra a sua família. Quando o poder de Deus se manifesta, o espírito é arrancado, a maldição vai embora, você volta a viver, volta a ter paz. Eu estou aqui com o WhatsApp do SOS Espiritual em mãos. Algumas pessoas têm mandado mensagens. Meu nome é Jonathan, estou passando por uma separação. Não está fácil começar a vida de novo. Peço também por minha vida financeira. Vamos estar orando com certeza, Jonathan, mas você quer restabelecer, reconquistar a tua vida? Participe desta reunião sexta-feira, tenho certeza que essa situação ela vai mudar. Deixa eu abrir aqui mais uma mensagem. Bom dia, peço oração por meu marido, ele sofre de pressão alta, o nome dele é Alessandro e o meu é Daiane. Convide ele, Daiane, para participar nessa sexta-feira, buscando a libertação. Aquele espírito que vem causando essa enfermidade vai ser arrancado em nome do Senhor Jesus. Não vai dar tempo de ler todas, mas deixa eu abrir mais uma mensagem aqui. Meu nome é Suzy, estou com problemas com meu marido, que foi embora de casa. Peço oração. Você vê, mais uma pessoa com problema na vida sentimental. Muitas vezes, o Suzy, todos os outros que estão me assistindo, pessoas são vítimas de uma maldição na vida amorosa, onde o casamento se acaba, o casal se esfria, há traições, brigas. O casal se ama, mas não consegue parar junto. Isso não é normal. É só você pensar. O marido sai para trabalhar, a mulher sente falta. Ele chega em casa, os dois só param brigando. Não é normal. Por isso você precisa de libertação. Nesta sexta-feira, vá numa Universal mais próxima a você, participe por você, pelo teu casamento, pela tua família.
Leve uma peça de roupa, a fotografia dos familiares por quem você quer representar. Eu tenho certeza, esse mal vai ser arrancado e você vai voltar a ter paz. Acompanhe agora mais alguns testemunhos de pessoas que têm participado da sessão espiritual Descarrego e daqui a pouquinho eu volto. Seu nome? Larissa. E aí, Larissa, o que Deus está fazendo aqui na sexta-feira na sua vida? Então, bispo, a muralha que caiu na minha vida foi da depressão. Após a separação dos meus pais, eu entrei em uma depressão profunda, assim. Eu parei de comer, eu dormia excessivamente, a ponto, assim, de, às vezes, a minha mãe entrar no quarto e eu estar ali desmaiada. Então, eu comecei a tomar remédios para comer, para dormir, porque eu estava nessa situação muito ruim. E aí, eu comecei a me automutilar. Eu achava, assim, que pelo fato do meu pai ter me abandonado, eu não tinha nenhum valor. Então, eu me sentia, assim, um lixo. E aí, eu tentava sempre me punir, porque eu achava que a culpa era minha. Então, eu me cortava, eu me batia. Quando eu não comia, era uma forma, assim, de me punir. Então, se meu pai me deixou, a culpa é minha, então eu me odeio. E quando eu me olhava no espelho, eu odiava o meu corpo, a minha voz, assim, tudo sobre mim mesma era horrível para mim. E aí a minha mãe começou a vir aqui na sexta-feira e ela trazia minha roupa. E eu não cria, não acreditava, mas eu comecei a vir. E aí vindo aqui eu entendi que primeiro eu não precisava viver daquele jeito, né? Até os médicos falavam para mim, para minha mãe, que eu poderia melhorar, mas eu sempre ia ter depressão, assim, eu nunca ia ser curada. Então eu ia melhorar, eu ia tomar um remédio, eu ia melhorar, mas nunca ia ser curada. E aqui eu entendi que não, eu não precisava viver daquele jeito, assim, foi a primeira coisa que me libertou mesmo. Então eu consegui dormir, eu comecei a comer e principalmente eu encontrei o Senhor Jesus. Então hoje eu estou curada, faz 3 anos já que essa muralha caiu, eu nunca mais tive nenhuma recaída. Para uma pessoa que eu via que ia viver para sempre daquele jeito, eu tive 3 tentativas de suicídio, então realmente eu cheguei aqui achando que não tinha mais jeito para mim. E agora não, já fazem 3 anos que eu estou bem, que eu estou curada, eu como bem, eu vivo normalmente como uma jovem saudável e eu estou curada agora, a muralha caiu. Graças a Deus, bem forte para Jesus, amém? A senhora chegou aqui depressiva, não foi? Sim, eu cheguei, na verdade, na pandemia, eu saí da igreja, né? A senhora estava afastada? Estava afastada. E aí eu assumi um cargo de chefia e tive muitos problemas e eu entrei em crise depressiva. E foi aqui que eu me curei. Não dormia à noite? Eu tomava remédio para dormir e não conseguia dormir. Olha só, tá vendo aí? Lembra que eu falei agora há pouco de o diabo perturba a pessoa e não consegue deixar a pessoa dormir? Entende? Ela tomava remédio para dormir e não conseguia dormir. Desses 4 meses para cá, tá curada. Eu tô curada, pastor. Consegue dormir bem? Consigo dormir até muito bem. Amém? Camille, o que você estava sentindo, Camille? Eu passei por uma situação ontem que acabou me abalando. Tava bem frustrada, assim, até com mágoa, sabe? Com umas aflições, assim, meio angustiada, ansiosa, não consegui dormir muito. E hoje eu cheguei aqui, a obreira orou por mim e eu fiquei muito, muito em paz quando orou. Você chegou mal ainda, né? Cheguei muito mal, muito mal. E ela orou e me veio uma paz assim, sabe? Tá em paz agora? Tô em paz. Valeu a pena. Valeu muito a pena ter Graças a Deus. Bem forte para o nosso Deus, gente. Essas pessoas vieram, receberam as orações fortes e alcançaram a resposta. E você, até quando vai aceitar esse sofrimento? Por isso eu faço esse convite. Nesta sexta-feira, vá até uma igreja universal mais próxima a você, participe dessa reunião e alcance o auxílio espiritual. E através da fé, por você e pela sua família, haverá cura, haverá libertação. Está na hora de você reconstruir a tua vida. Se você deseja a nossa ajuda, estaria aqui na Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Eu encerro por aqui minha participação. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.